Amigos queridos, nós convidamos a todos a nos recolhermos nesta hora, mergulhar o nosso pensamento nas verdades de vida eterna, no Evangelho de Jesus, esse manancial de amor ao qual mergulhamos nesta hora, e pedir humildemente que Jesus seja conosco uma vez mais, através dos seus mensageiros. Estes Espíritos que tutelam a nossa existência na Terra e que vêm nos convidar dia após dia a fazermos caminhos novos, a percorrermos trilhas seguras, a nos reconciliarmos com todos aqueles a nós confiados, nas 1000 milhas que queremos caminhar juntos, nos 1000 passos que queremos experienciar o amor e a verdade. Permita, Senhor, que suas bênçãos recaiam sobre todos nós nesta hora e que, confiantes, Senhor, possamos seguir uma vez mais o seu Evangelho de amor. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Continuamos a refletir no Evangelho sobre a reconciliação com os nossos desafetos, e que a bênção da lei de Deus nos convida a estarmos juntos com aqueles que já temos total condição de perdoar. Porque se não tivéssemos total condição de perdoar, não estaríamos juntos. Lembrando que o Evangelho de Jesus não é um roteiro para ser vivido daqui a alguns séculos. O Evangelho de Jesus é para ser vivido hoje. Todos nós, indistintamente, temos total condição de viver o Evangelho desde que o queiramos. E o projeto reencarnatório, nosso planejamento reencarnatório, é de êxito, não são de fracassos. Então, se aqueles espíritos nos foram confiados para nos ajustar com as leis de Deus, é porque precisamos realmente arregimentar em nós os recursos para isso. Se não sentimos possuir recursos ainda, nós precisamos dar celeridade à construção desses sentimentos. Porque a indulgência, que é o item 16 do capítulo 10, jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Vamos compreender esse trecho, que é uma citação importante do Evangelho, que ontem já foi falado e a gente quer dar uma continuidade sobre isso. É que a crítica, o julgamento, ele se deriva de um preconceito. Eu tenho um conceito distorcido de um fato, e então isso me leva a julgar esse fato e criticar, e quando eu assim faço, eu evidencio que eu não tenho recursos morais para perceber aquele fato ou aquela circunstância reencarnatória ou aquele relacionamento ou aquela pessoa de uma forma evangelizada. E, portanto, nós projetamos a nossa pequenez no mundo. É a lente através da qual eu percebo a realidade. E muitas vezes, de forma tão equivocada, nós ainda insistimos e lutamos para prevalecer esse aspecto, essa interpretação que eu faço do comportamento de outrem.
E é isso que tem sido a grande dificuldade de nós desenvolvermos a indulgência, porque prevalece em nós esse acanhada forma e distorcida forma de percebermos a realidade. Na verdade, não percebemos a realidade, percebemos as ilusões que me compõem e que eu projeto como sendo o meu ponto de vista. Então, todos nós, em muitos livros e muita literatura, sempre alguém nos diz, ou já lemos em algum lugar, que devemos nos perdoar, que é o auto-perdão. E há muitas filosofias que dissertam muito sobre o auto-perdão. E o que será que é o auto-perdão? Aqui tem, no item 15 desse mesmo capítulo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. É isso que o Evangelho orienta do auto-perdão. Não é um desculpismo que eu quero dar para mim. Não é uma justificativa que eu quero fazer dos meus atos contrários ao bem. O auto-perdão é um ajuste com a lei de Deus. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. É se auto-perdoar. Então, não há possibilidade do auto-perdão sem antes eu ter feito um saneamento no meu relacionamento com aqueles que eu considero desafetos. Não sem antes ter feito um caminho afetivo, não estamos dizendo amoroso, mas afetivo, com aquele que um dia eu hostilizei, eu critiquei, eu julguei e bani da minha convivência. Então, aquele que não se perdoa é porque não perdoou os inimigos. E porque se nós perdoarmos aos amigos, é uma prova de amizade, porque já tem construções de sentimentos. Agora, perdoar as ofensas do outro é entender que o outro, pretensamente com as suas ofensas, atingiu pontos doentes meus, atingiu referências sofridas minhas, atingiu aquilo que eu ainda não transformei. E é por isso que eu não suporto que o outro evidencie para mim quem verdadeiramente eu sou, porque Emmanuel é claro em dizer que os nossos desafetos são os nossos professores diferentes, porque eles evidenciam para nós o que os amigos têm compaixão e condescendência e não o fazem. Mas aqueles que ainda não são nossos amigos são nossos professores diferentes, que é uma lição de Emmanuel, porque vão mostrar para nós características que eu estou cega para perceber e que só você, que foi posto na minha junção reencarnatória, é o despertador, é aquele que vai evidenciar para mim aquilo que eu vim transformar. Porque se nós continuarmos nos justificando, e é o que as mais das vezes nos acontece, justificando os males que nos acometem, nós jamais nos perdoaremos, porque não teremos perdoado os nossos inimigos. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Isto quem fala é o apóstolo Paulo, nesse item 15 do capítulo 10. A indulgência, como nós já temos falado há alguns dias, que não se ocupa do mal do outro, e ontem já fora iniciada essa reflexão, por que eu não consigo ver o bem que tem em você? Por que alguma característica menos feliz da sua personalidade toma para mim um tamanho imensurável? E todas as suas conquistas evolutivas, todos os seus melhores sentimentos, eu não percebo. Eu não percebo porque ainda não tenho suficientes sentimentos para perceber, para alargar a minha visão. E eu fico então com uma visão acanhada, tendo como referência a lente das minhas iniquidades.
Essa é a lente com que eu vou julgar, com que eu vou criticar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre só vós mesmos? Então, o Evangelho está nos convidando a dizer assim: volte a sua percepção para o seu íntimo. Perceba quem você é. Esse convite do Evangelho, ele é muito forte. Nós só podemos fazer o trabalho com a indulgência quando primeiro nós, aqui, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Traduzindo, os vossos sentimentos, os vossos próprios pensamentos de crítica, de maledicência, de julgamento, de condenação, de vingança. Os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos. Então, esse olhar, vamos atentar bem para isso, que o Evangelho nos convida, esse mergulho íntimo, sob a luz da verdade, vai nos tornar espíritos mais lúcidos, quem realmente eu sou. E se eu, nesse estado de lucidez que entraremos em nos perceber verdadeiramente, se eu me percebo verdadeiramente e me arrependo do que sou, eu vou querer para mim viver a lei. Eu vou decidir lucidamente, conscientemente viver as leis divinas, viver o Evangelho de Jesus. É isto que eu preciso me imbuir com certo rigor. É essa decisão, desse estado de consciência lúcido de quem eu sou, eu tomo uma decisão voluntária e consciente de viver o Evangelho de Jesus com rigor, que é o que o Evangelho está nos dizendo: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Essa severidade não é uma autopunição. Não é um castigo que se impõe a quem quer que seja, nem a mim mesmo. Esta severidade é um estado de despertamento da consciência, porque quando a consciência desperta, houve o arrependimento verdadeiro do mal que eu trago em mim, e eu me lanço veementemente a fazer uma experiência diferente, pautada no Evangelho. E só quando eu ajo assim, é que eu terei valores para ser indulgente com o próximo. Então, o próximo, eu expando a minha extremada compreensão, eu derramo sobre ele a compaixão, eu compreendo o seu momento evolutivo, aguardo que cada um faça aquilo que deve fazer a seu tempo e a sua hora, mas para mim, eu escolho a lei, eu escolho viver o Evangelho. E para você, receberá toda a condescendência, toda a extremada compaixão e outros tantos sentimentos nobres que vão compor a verdadeira indulgência. Ao estudar e trazer o nosso pensamento para esse conteúdo chamado indulgência, é necessário que nós façamos os exercícios que nos levem a compreender o que realmente é esse valor e por que muitas vezes nós não conseguimos desenvolvê-lo em nossa intimidade, nos relacionamentos.
São essas duas premissas para a gente avançar no nosso entendimento. Naqueles relacionamentos mais difíceis, que nós vemos claramente que existe um componente de atos de transgressão das leis divinas, a dificuldade, muitas vezes, que se soma à nossa falta de valores, é inquestionavelmente as interferências espirituais. Mas é necessário nós compreendermos com muita profundidade quem são esses espíritos que, direta ou indiretamente, interferem e tornam esses relacionamentos já difíceis para nós, em função de falta de certas aquisições que ainda não construímos. O que revela esses conteúdos espirituais? Quando nós desenvolvemos uma existência pautada nos interesses pessoais, pautada nos vícios, no distanciamento de Deus, das leis divinas, nós nunca fazemos isso sozinho. Porque é da lei, entre as criaturas, a afinidade. Nós vamos nos afinizando com aqueles que pensam como nós, que agem da forma que nós agimos, que se espelham em nós e que nós nos espelhamos neles. E com isso, nós vamos formando uma massa amorfa de conteúdos, de pensamentos, de sensações, de estrutura de quadros de memória, que vai fazendo com que aquele bando que um dia nós fizemos parte e que fez parte de nós, que aquelas estruturas espirituais nos acompanham. Então, quando nós estamos num relacionamento desafiador e é projetado de nós e do outro elementos ainda desajustados, fruto de quadros de memória não renovados, aquela turba, aquele bando, assiste e contribui para aquelas manifestações desequilibradas nossas e do outro. E por que é importante saber isso? Porque no processo de ajustamento, quando nós temos que nos ajustar frente à lei, é impossível, na condição que nós nos encontramos, trazer aquela tumba, aquele número expressivo de pessoas, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, envolvidas naquela trama, naquela forma equivocada de viver, para o reajuste numa reencarnação. É impossível. Então, a misericórdia divina pinça no nosso passado aqueles espíritos que realmente nós precisamos nos ajustar, e eles vêm, e nós também viemos acompanhados daqueles que compuseram
nossas escolhas infelizes. E nos reajustando, muitas vezes com um, nós vamos nos ajustando com outros, que ainda não receberam a oportunidade de reencarnar. Então, quando naquele momento está havendo um profundo ajuste entre dois espíritos que estão encarnados, há uma repercussão extraordinária na mente e no coração daqueles que estão em estado errante, que assistem o filme de agora, que acabam sendo igualmente personagens aparentemente invisíveis, mas que junto conosco estão tendo a oportunidade de realinharem, de, ao ficarem imantados nas nossas vibrações e absorverem do esforço que nós estamos fazendo para a implantação do Evangelho em nossa intimidade, aquela movimentação vai causando nesses irmãos impactos vibratórios que irá permitir no futuro reencarne. Porque muitos daqueles que se aliciaram conosco se perderam de tal forma que, diferente de nós, que talvez já tivéssemos alguma estrutura mental, psíquica, de razão, eles se perderam tão mais fortemente que ainda não receberam a feliz oportunidade que nós recebemos de reencarnar. E que no contato conosco agora, todo dia, todo tempo, o tempo todo, muitas vezes aplaudindo as nossas quedas, muitas vezes se distanciando quando conseguimos mínimas vitórias, muitas vezes retornando à nossa convivência quando a gente se perde outra vez. Esse estado de movimentação espiritual entre nós, aqueles que estão encarnados e os desencarnados, vai possibilitando a eles que absorvam conteúdos que os aprontem para reencarnações mais produtivas. Porque ao longo de 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, assistiram à luta de alguém que se esforçou, que chorou, que suou, que se entregou a uma construção diferente. Então o espírito, ao acompanhar aquela história, fica tomado de forças que ele não compreende, mas que possibilita reencarnar outra vez. Porque tudo isso é misericórdia de Deus por nós. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, aquele esforço, que eu mesmo não sei se eu vou dar conta, aquele esforço de não abandonar de novo, aquele esforço de permanecer mesmo com os joelhos desconjuntados, aquele esforço de deixar aquela personalidade que fermenta no mal se manifestar,
tem uma repercussão extraordinária, primeiramente em nós e, obviamente, naqueles que nos cercam. Então nós vamos ver com isso inúmeros espíritos que passaram toda uma existência acompanhados de obsessores terríveis, de espíritos vinculados a falanges contrárias a Jesus, mas que ao acompanhar aquele irmão disposto a desenvolver valores espirituais, se rendem a vivências de outra natureza. E isso vai fazendo com que nós possamos nos libertar de situações que nos prendem secularmente. Não é de maneira nenhuma tão simples nós falarmos das interferências espirituais nos relacionamentos. Mas nós estamos sendo instruídos que a gente vá falando aos poucos, entre uma conversa e outra, entre um evangelho e outro, trazendo conteúdos para reflexão, para que a gente possa ir compreendendo o que se passa conosco. E todas as vezes que uma conversa, que um diálogo entre aqueles que nós estamos nos ajustando não avançar quanto nós desejaríamos, vamos nos lembrar que não estamos sozinhos, que naquele momento talvez seja melhor interromper, mas que temos que retornar em momento apropriado a fazer novas considerações para que aquela disposição de ajuste e de conciliação se estabeleça, para que nós e todos aqueles ligados a situações pretéritas possamos avançar na direção de Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos rendermos ao seu evangelho de amor, às tuas lições que hoje enternecem nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, confiantes que nossos passos doravante serão mais seguros na direção do caminho que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos ver e sentir a verdade e encontrar contigo. Mil vezes obrigado, Jesus, por esta manhã, que os pássaros cantam singelas canções desses irmãozinhos que, vendo-nos, não nos compreendem. Igual a nossa situação, Senhor, que quantas vezes, vendo aqueles espíritos à nossa frente, que galgaram o caminho do bem e da verdade, não os compreendemos.
Mas Deus, nosso Pai, nos ampara. Deus, nosso Pai, está por nós, nos estimulando a crescer, nos reunindo outra vez com aqueles que já aprendemos a amar e com aqueles que estão nos ensinando. E assim, Jesus, confiantes no seu amor e na sua misericórdia, rogamos ao seu coração amoroso que uma vez mais envolva toda a terra com suas vibrações luminosas, acolhendo em seus braços aqueles espíritos que ainda não aprenderam o seu evangelho de amor, que se encontram distantes de si mesmos, mas que hão de despertar como estamos despertando nesta hora. Que sejamos aqueles espíritos dispostos a servir, para que a terra se ilumine com a regeneração dos nossos espíritos. Obrigado, Jesus, por nos encontrarmos no Brasil, esta pátria amada que nos recebe, para que nós possamos abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.